Amém. Bom dia a todos. Obrigado aos músicos, podem sentar. Antes de começarmos, queria dizer que recebi um e-mail do irmão Frank. O irmão Frank tinha tido um acidente, caiu de uma árvore. E ele disse-me que os médicos lhe disseram que daqui a meio de março já pode voltar à vida normal. Amém. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1. Amém. Apocalipse, capítulo 1, vamos ler os primeiros 3 versículos. Versículo 1, 2 e 3. Amém? Estamos juntos? 1, 2 e 3. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, damos agora graças por tudo aquilo, Senhor, que temos vivido, Senhor, e por todas as experiências pelas quais nos tens feito passar. Damos graças pelo que ouvimos do irmão Frank e pedimos, Senhor, também que neste momento abençoes, Senhor, tanto a sua congregação como a nossa aqui, Senhor. E lembramos-nos também dos irmãos em África. Senhor, nós pedimos agora, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, nesta manhã e encha os nossos corações pela verdade e pela revelação, Senhor, e pela Tua unção e inspiração nesta hora, Pai. Pedimos que tudo aquilo, Senhor, que seja dito, que seja falado, que seja feito nesta manhã, Senhor, seja como um hino aos Teus ouvidos, seja como um momento, Senhor, de ação de graças, um momento, Senhor, de homenagem à Tua bondade para conosco e a tudo aquilo, Senhor, que Tu tens feito, a tudo aquilo que o Teu plano reservou para nós e para as nossas vidas, Pai. Senhor, queremos pedir-te, Pai, que Tu possas, Senhor, trabalhar nos nossos corações nesta manhã, dar-nos algo, Senhor, de bom e de proveitoso para nós e que nós igualmente possamos pegar nessa palavra, Pai, e que, Senhor, que ela, pelo dom, Senhor, o Teu dom que está em nós, possa produzir a 100. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, Pai. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos continuar o nosso trabalho no livro de Apocalipse. Nós, se lembram da última vez, falámos só do versículo 1. E o versículo 1 tinha aqui muita informação, porque falava só aquela frase que diz a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Só isso levou-nos numa série de escrituras e num tema bastante extenso acerca do que é divindade e do que é Deus e do papel de Jesus Cristo na Escritura e do nosso papel aqui e o que é que nós representamos na Escritura e no corpo de Cristo. E isso levou-nos por muitas Escrituras e esse serviço, essa parte 1 foi à volta só desse versículo 1. Mas nós temos que ter este conhecimento acerca da deidade e da divindade e daquilo que Deus é e como é que Deus está a operar e qual é o papel de Jesus Cristo, qual é o papel do Logos e o nosso papel aqui, porque temos que ter isso em ordem, porque vemos na Escritura, senão depois as coisas não encaixam na Escritura, depois o nosso pensamento fica confuso, porque há sítios onde diz que o Pai de Jesus Cristo era Deus, ele diz, Deus, meu Pai, e depois há um sítio que diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, e depois as Escrituras começam a não encaixar se o nosso pensamento não está bem ensinado, bem orientado para estas coisas.
se nós não falamos disto várias vezes, depois o tempo passa e nós começamos a esquecer, se não falamos destas coisas com alguma frequência, depois o nosso pensamento pode ficar confuso e não é isso que nós queremos. Nós vemos na Escritura que Jesus nasce do mesmo pai que o resto da família. Amém? A Escritura fala isso. E Ele nem tem problemas em chamar-nos de irmãos. Hebreus capítulo 2 diz, versículo 10 e 11 diz: convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, vêm todos de Deus, amém? Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém? Jesus não tem qualquer problema em nos chamar irmãos, amém? Porque todos viemos de Deus, o Pai. Ele é nosso Senhor, Jesus é nosso Senhor, mas ao mesmo tempo Ele é nosso irmão. Ele é o nosso Pai, mas ao mesmo tempo Ele é o noivo. Amém? Então, nós vemos aqui uma relação, um inter-relacionamento aqui a acontecer. E nós temos sempre a tendência de pensar: mas quem é que poderá ser como Moisés hoje? Mas quem é que poderá ser como o apóstolo São Pedro? Ou como o São Paulo? Quem é que poderá ser como eles? E ainda mais, mas quem é que hoje poderá ser como o próprio Jesus Cristo? Nós temos sempre essa tendência. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser conformes à sua imagem. Amém? Nós vamos ser conformes. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Amém? Agora, nós somos filhos de Deus, mas nós seremos semelhantes a Ele quando Ele vier, quando Ele se manifestar. Amém? Nós seremos semelhantes a Ele, seremos verdadeiramente à sua imagem. Amém? Ainda falta algumas coisas em nós. Ainda nos falta algumas coisas para lá chegar. Uma delas, a principal, a mais visível, é o nosso corpo. Amém? Essa é a principal. Essa é aquela que nós identificamos logo à primeira vista. Nós ainda não somos como aquele corpo ferido pelos cravos da cruz. Amém? Aquele corpo que aparecia e desaparecia. Aquele corpo que passava, entrava no meio deles. Amém? Nós ainda não estamos nessa posição. Mas agora, nós olhávamos à volta, como aquela história que o profeta conta da águia que nasceu no meio do galinheiro. Olhávamos à volta, víamos as galinhas, ouvíamos a maneira como elas falavam, e era tudo aquilo que nós conhecíamos. E nós pensávamos que éramos assim. Amém? Nós pensávamos que não havia forma de sermos diferentes. Não conhecíamos nada diferente. Mas Deus opera na lei que o profeta chama a lei do contraste. Amém? Nós damos graças quando temos saúde, porque quando sabemos o que é estar doente. Nós damos graças à luz quando estamos em trevas, em escuridão. Aí quando vemos luz nós damos graças por isso. E agora, da mesma forma, nós damos graças porque ouvimos o grito da águia. Amém? E sabemos que a nossa vida não tem de estar confinada aqui a este galinheiro, mas ouvindo o grito, identificando aquela voz, nós damos conta que em nós há a capacidade de levantar voo daqui um dia. Amém? Quando essa águia vier para nos chamar. Nós identificamos, nós já ouvimos a sua voz, nós já vislumbramos lá no alto alguma coisa e agora estamos à espera do dia em que aquela águia mãe passe e nos tire daqui. Amém? Por aquele grito colocará alguma coisa no nosso coração que nos fará bater asas daqui para fora. Amém? Nós somos de cima. Amém? E agora temos um ministério, a águia representa um ministério profético, amém? Um ministério que vê mais além. Amém? E agora há aí um ministério profético a voar. Agora, no livro de Apocalipse há muitas bênçãos. Amém? Nós vimos versículo 3, bem-aventurado aquele que lê. Ok? Bem-aventurança é uma bênção. Amém? É dar uma bênção a alguém.
Agora, há muitas bênçãos. Capítulo 14, versículo 13, diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. O capítulo 16, versículo 15, bem-aventurado aquele que vigia. Vigiai e orai. Esse é o mandamento para a noiva hoje. Vigiai e orai. Amém? Porquê? 1 Tessalonicenses diz que o Senhor vem como o ladrão de noite. De certa forma, Jesus já veio e apanhou o mundo completamente desprevenido. Aconteceu na primeira vinda e está a acontecer hoje. O Logos, Cristo, voltou. Amém? Com a abertura da palavra. Amém? Aquilo que o profeta chama a vinda na sua palavra. Amém? Portanto, isso foi o quê? Uma demonstração. Amém? Foi uma demonstração. A palavra vindo. Amém? E foi demonstrado pelo profeta, pelo irmão Branham, mostrando o que a Escritura fala como uma revelação do Filho do Homem. Amém? Cristo, novamente, na terra. Não Jesus Cristo, não com as mãos para todos verem, não esse corpo físico, mas apenas para demonstrar agora aquilo que nós somos. Amém? A abertura da palavra mostra aquilo que nós somos. É isto, é nós sermos águias e não o sabermos, e agora damos conta que afinal nós temos em nós algo que nos faz diferente, algo que nos leva para uma outra dimensão. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim será. E nós vimos, assim será na revelação do Filho do Homem. E nós vimos esse ministério para demonstrar que Cristo está aqui. Para demonstrar que Cristo veio para preparar uma noiva, amém? Para si mesmo, amém? Cristo veio para abrir a palavra, para preparar corações para um arrebatamento, amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Agora, noutras escrituras de Apocalipse, Apocalipse 19, 10, 21, 17, 22, nós vemos que o anjo era um profeta. Amém? Nós lembramos-nos daquelas escrituras. João se prostrou para adorar e o anjo disse: não faças tal, sou conservo teu dos servos, os profetas. Amém? Então este anjo era um profeta. E qualquer homem, se nós formos procurar esta palavra, vem do grego angelos. Se nós formos procurar isto, o que surge é apenas mensageiro. Um anjo pode ser um homem com uma mensagem. Amém? E esse é um anjo. Satanás tem anjo. Ok? São seres que têm algo que ele os mandou fazer. Ok? Mas um anjo na Escritura é um mensageiro. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 10, nós vamos fazer agora apenas basear esta afirmação. Diz: eis que diante da tua face envio o meu anjo, falando de João Batista. Amém? Isto já estava a citar o Velho Testamento. Mas Jesus está a dizer, referindo-se a João Batista, que ele era um anjo. Nós sabemos o cumprimento desta Escritura, Malaquias 3, foi João Batista. E ele é chamado pelo próprio Jesus Cristo um anjo. 2 Coríntios 12 diz: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Esta palavra mensageiro é a mesma que anjo. É a mesma. Se formos ver a origem da palavra, é a mesma. E aqui é chamado, a nossa Bíblia usa a palavra mensageiro de Satanás. Mas é a mesma palavra. A mesma origem. Para me esbofetear a fim de não me exaltar. É a mesma coisa. Portanto, nós vemos anjo, quando vemos anjo em Apocalipse, não temos logo de ir buscar aquele ser sobrenatural com uma túnica e umas asas. Pode não ser isso. Amém? Aqui neste caso, a João é enviado um anjo e ele diz: eu sou um profeta. Esse anjo que Jesus enviou a João para anunciar a mensagem, que diz aqui logo no início, no versículo 1, nós vemos que é um anjo. E a palavra, então, era um profeta, e a palavra do Senhor vem aos profetas. E a Escritura diz em João, capítulo 10, Jesus está a falar e ele diz: se a lei chamou deuses, porque os fariseus vieram ter com ele e estavam a acusá-lo e a tentar ir contra ele, porque ele estava a dizer que era filho de Deus e que era isto e que era aquilo e que estava a fazer-se algo que ele não era. Mas ele diz, Jesus responde: se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra do Senhor veio. Amém? Ele disse
a Moisés, Jeová diz a Moisés, tu serás Deus para o povo. E Arão será o teu profeta. Amém? Ele diz isso. Tu serás a minha voz. Tu serás o meu enviado. Levarás a minha mensagem. Amém? E depois o outro ministério que havia ali, Arão, apenas pegou naquilo e interpretou para o faraó e levava depois ao povo. Mas o representante de Deus era Moisés. No livro de Apocalipse, agora que estamos a entrar aqui no capítulo 1, nós vemos João e nós queremos entender qual é o seu papel. Nós vemos este anjo e queremos entender qual é o seu papel. Porquê que isto está a acontecer? O que é que isto nos diz? Amém? João, de facto, está a tipificar a noiva de Cristo. O profeta fala isso várias vezes, nas eras, nos selos. João está ali como um representante da noiva do tempo do fim. Porquê? Porque João diz aqui, logo mais à frente, eu estava em espírito no dia do Senhor. Amém? O dia do Senhor é o dia do juízo. É o dia em que começa a tribulação. É o dia em que a noiva sai daqui. Amém? Ele diz, eu estava em espírito no dia do Senhor. Se formos ver as Escrituras sobre o dia do Senhor, vemos que é o dia da vingança, vemos que é o dia da tribulação, vemos que é o dia dos juízos de Deus derramados sobre a terra. Então, João está a dizer, eu estava em espírito no dia do Senhor, e isso é onde realmente nós estamos quase já a entrar. É onde a noiva vai entrar. Amém? O dia do Senhor. E aqui está então a acontecer em Apocalipse. Portanto, João está a dizer-nos, eu estava na ilha de Patmos, eu estava aqui por causa do meu testemunho, e aquelas Bíblias que têm datas, que vão buscar os pergaminhos, vão meter aqui 90 ou qualquer coisa depois de Cristo, mas João está agora a dizer, vamos nos situar. Eu estava em espírito no dia do Senhor. Portanto, tudo o que vai acontecer daqui para a frente é profético de algo que só vai acontecer lá no fim. Amém? E aí é onde nós, como noiva, estamos a entrar, nessa altura. Agora, aqui o que está a acontecer a João, amém? É o que vai acontecer à noiva gentia do tempo do fim. O que se está aqui a passar com João, João está a representar, é uma sombra, é profético. Todo este livro é profético. Ok? Ainda hoje nós acabamos de ler, bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Bem, nós vamos estudar um pouco isso hoje. Mas isto é o que vai acontecer à noiva, o que está aqui a acontecer com João. Agora, porquê que isto foi escrito assim? Porquê que isto está aqui? Isto está aqui porque Deus não faz nada sem o anunciar aos seus servos, os profetas. Ok? E para além disso, isto está aqui para que quando a revelação viesse, nós, como noiva, conseguíssemos identificar nós mesmos nesta Escritura, e isso é suposto lançar a noiva para um tipo de fé diferente. Atirar a noiva para uma posição diferente de todas as outras eras. Amém? É por isso que isto está aqui. Agora um profeta vem a João e mostra-lhe estas coisas, vai-lhe mostrando. Amém? O profeta este anjo que aparece a João está lá e basicamente ele vai acompanhando e vai-lhe mostrando as coisas. Ele não é participante ativo do que está a acontecer, mas este anjo apenas pega em João e vai levando e mostra-lhe isto, e mostra-lhe aquilo, e mostra-lhe o que depois acontece, mas este anjo não está a ser o ator desta cena. Isto está apenas a ir-se desvelando perante João, e o anjo está apenas a abrir estas cortinas e a mostrar o que está lá dentro a acontecer. Ok? Agora, este anjo, este mensageiro, este profeta, podemos dizer, vem a João e mostra-lhe estes símbolos, estas coisas em forma de símbolo. E agora, fazendo um paralelo para os nossos dias, nesta era vem um profeta, a esta era final, para desvelar o que foi mostrado a João, as mesmas coisas que foram mostradas a João. Será que o anjo é o próprio irmão Branham? Não, porque não existe pré-existência, ok? Agora, isto é um símbolo
Isto é um símbolo, isto é uma sombra daquilo que nos está a acontecer. E estas coisas são colocadas de forma profética na Escritura. Elias não foi João Batista, mas João Batista tinha o espírito de Elias. Amém? O irmão Branham não era este anjo, mas ele trazia a mesma comissão para desvelar as coisas. Amém? Agora, ele apenas cumpre esta sombra. Apocalipse 21, no versículo 17, diz: E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a do anjo. Agora, João diz que aquilo é um homem, mas é um anjo. Amém? É um mensageiro. Olha lá, não faças tal, sou conservo teu. Sou teu irmão. Sou dos profetas. João tipifica a noiva do tempo do fim a receber a revelação através do profeta, através do mensageiro. Amém? Por isso nós chamamos a isto a mensagem. Nós chamamos a estes livros a mensagem. Porquê? Porque é algo que foi trazido pelo mensageiro, pelo anjo. Amém? Deus enviou-nos aqui um profeta nos últimos dias, o mesmo profeta que fala em Malaquias capítulo 4, um profeta com o espírito de Elias. Outros, em eras anteriores, eles tinham também o seu anjo, eles tinham também o seu mensageiro, mas estes ministérios eram um pouco diferentes. Uns eram reformadores, outros eram homens que apenas levavam a mensagem dos Atos dos Apóstolos. Depois, quando entrarmos no capítulo 2 e 3, vamos ter tempo de ver estas coisas. Mas outros tinham de andar um pouco pela fé, porque eles não entendiam completamente aquilo que estava a acontecer. A Escritura estava a dizer: eis que presto venho, ainda hoje vamos ver isso. Mas de facto não estava a falar do dia deles. Estava a falar do nosso dia. Amém? Mas eles tinham que andar pela fé por não entenderem completamente aquilo que estava a acontecer. Mas agora à noiva do tempo do fim, a nós, é-nos mostrado como é que Jesus operou com a igreja ao longo do tempo, e nós vemos que realmente este capítulo 1, 2, 3 mostra-nos como é que Jesus trabalhou ao longo do tempo com a sua igreja, mesmo no período medieval de trevas sobre a terra. Mesmo aí Jesus operava na sua igreja, mesmo aí eles mantinham firme o testemunho de Jesus e morriam por causa disso. 68 milhões de protestantes mortos pela Igreja Católica Romana nessa altura, durante esse período, durante esses anos, apenas tudo isso para dar à noiva do tempo do fim uma fé de arrebatamento. Porque ela vê a obra que Jesus Cristo tem feito. E ela coloca-se no tempo. Ela coloca-se na era certa. Ela sabe que o seu mensageiro está a cumprir aquilo que o anjo trouxe a João. E agora, então, a noiva do tempo do fim coloca-se a ela mesma na posição certa, no plano de Deus. Ela sabe aquilo que ela é. Ela sabe em que tempo está a viver. E, portanto, então a Escritura está-nos a dizer que não há muito mais tempo. Que Cristo vem aí. Tudo o que estava para trás fazia parte do plano de Deus, e ao vermos então o plano de Deus, como Ele nunca abandonou a sua igreja, nunca abandonou a sua esposa, a sua noiva, isso então tem de nos dar a nós confiança. Amém? Isso tem que nos dar confiança, porque mesmo no período da maior perseguição, e Ele não deixou que o seu testemunho morresse. Amém? Como no tempo de Elias, mesmo no período de maior tribulação, no período de maior paganismo sobre a terra, Deus disse: eu guardei para mim 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Amém? E agora, nisso tem de nos dar então confiança, porque vemos que ao longo do tempo Deus guardou o seu povo. Deus tinha um propósito para aquele povo. Aquele povo passou por aquilo para cumprir a Escritura. Aquele povo passou por tudo aquilo para nos preparar o terreno para nós. Amém?
E eles sem nós não são aperfeiçoados. Se Ele esteve sempre com a igreja ao longo das eras, Ele também vai ter que estar connosco nesta era. Nenhuma das outras eras teve esta segurança, esta confiança, esta certeza. Mas nós temos, por 2 mais 2, certo que Deus tem de estar connosco. Amém? Porquê? Porque nós vemos agora que tudo o que aconteceu, imagine-se, coloque-se nas outras eras, coloque-se lá. Não havia a revelação. Eles viam as coisas a acontecer nas suas vidas, mas eles não tinham a certeza absoluta, como nós. Eles andavam por uma fé. Amém? Mas agora, nós vemos o plano que foi traçado, vimos Deus a operar com eles e agora só resta o fim da era de Laodiceia. Portanto, nós temos agora a segurança, a certeza absoluta de que foi Deus que nos colocou aqui, que o plano de Deus nos trouxe aqui e que agora então só falta o final. Amém? E isso tem de colocar em nós uma determinada fé que nos lance noutra dimensão. Esta desvelação vem então para dar a certeza à igreja, a segurança à igreja. Amém? Nós não temos mais de andar na escuridão, sem revelação, sem certeza se realmente é isto que quer dizer, sem certeza do tempo da vinda, sem certeza de qual o mensageiro, de qual a mensagem ao certo. Não, agora nós vimos o plano, nós vimos o que Deus fez, nós vimos tudo. Amém? Como vamos ver depois no capítulo 2 e no capítulo 3, nas eras, cada uma das eras, desde Éfeso até Laodiceia, teve um mensageiro. E vai dizer ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Assim, aquilo que João enviou não foi, aquelas cartas que João enviou não foi para aquela igreja, mas foi, sim, para o mensageiro a essa igreja. Amém? O mensageiro, anjo, mensageiro. Agora, nós conseguimos ver, estamos na última era, estamos na 7ª era, e o mensageiro desta era já veio, nós sabemos isso, é o 7º anjo, amém? O mesmo que fala em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, amém? O mesmo, o nome da nossa igreja indica, amém? O 7º anjo, e durante este ministério agora, tudo o que pertence aos gentios na Bíblia está desvelado perante nós. Amém? Tudo o que diz respeito a nós, àquilo que aconteceu, àquilo que está a acontecer e àquilo que vai acontecer para nós, está agora desvelado aos nossos olhos. Amém? Esse foi o propósito. Esse foi o plano. Esse foi o objetivo. Agora, porquê? Porque isso tem de nos dar essa fé que o profeta chama a fé de arrebatamento. Amém? Uma fé de um tipo especial que não foi preciso antes. Apenas há alguns momentos em que nós vemos isso acontecer. Enoque, Elias, os santos do Velho Testamento, embora fosse Jesus que os pegasse por um braço. Mas esse tipo de fé, andar um dia e de repente passar para outra dimensão. Amém? Esse tipo de fé, só nesta era é que é preciso um povo como um todo ter esse tipo de fé. Amém? Na era das trevas era preciso, nesse período terrível de perseguição, o tipo de fé que a noiva teria de ter era a fé de guardar o testemunho de Jesus Cristo. Não, eu não acredito em Papa nenhum, eu não acredito em vigário nenhum, eu só tenho um mediador porque foi isso que Jesus me disse. Amém? E era preciso aquele grupo ter esse tipo de fé. Amém? E depois com Lutero era outro tipo de fé, e com Wesley era outro tipo de fé. E agora é preciso que neste dia haja este tipo de fé para nos tirar daqui. Porque no plano de Deus, o que é que vem a seguir? No final das eras, diz, depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu e a voz, Jesus, outra vez, a falar comigo, sobe aqui. Amém? Essa é a próxima coisa.
É isso que vem a seguir. É a ressurreição e depois juntos a encontrar o Senhor nos ares. Amém? E é preciso, então, esta mensagem para nos dar fé para isso. João foi levado até ao dia do Senhor e agora nós estamos a chegar mesmo a esse período. Então, vemos um ciclo que se repete. Ok? Primeiro com João e agora connosco. E agora, quando Deus coloca esse ciclo em repetição, não é? O mesmo ciclo. Começou com João no capítulo 1. Agora Deus colocou o ciclo em cumprimento, em repetição. E agora nós colocamos-nos no ciclo. Ok? Laodiceia, final, antes do rapto. Então nós sabemos o que é que vai acontecer. Amém? Porque o ciclo está-se a repetir. Nós colocamos-nos no plano. Então isso mostra-nos o que vai acontecer. Isso mostra-nos o rapto já aqui. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, porquê a ênfase então no capítulo 1 e no último? No primeiro e no último. Esta ênfase, as palavras da profecia. Porquê? Porque muitos estudiosos, se formos ver os livros deles, como eu já li vi alguns, os argumentos que eles dão, eles colocam isto tudo lá no tempo de João, no tempo de Jesus, fica lá tudo para eles. Ok? Eles colocam lá isto tudo no tempo de Jesus. Mas certas coisas realmente pertencem a esse tempo, mas outras pertencem ao nosso dia. Pertencem a hoje. Quando vimos estas cartas, quando começamos a ver estas cartas às igrejas gentias da Ásia, isto eram igrejas da altura. Amém? Isto eram igrejas que existiam. E Paulo foi à igreja de Éfeso, Paulo fala na igreja de Laodiceia. Isto eram igrejas na altura. Okay? Portanto, essa parte sim, era literal. Essa parte sim, era. Mas, no entanto, a condição dessas igrejas representava algo que depois, ao longo da história, exatamente nesta sequência, nós vimos a acontecer. Amém? Essas igrejas eram literais, mas a condição delas era uma profecia. E estas cartas que João escreveu a estas igrejas, tudo isto era profético de períodos, de eras que eram futuras. Agora, enquanto nós vemos a Terra está na era da igreja de Laodiceia, esse é o período que nós estamos, nós, no entanto, nós somos noiva. Hein? Nós somos chamados noiva. E as outras eras esperavam chegar até esse ponto, mas nós agora como noiva estamos quase já lá, mas eles sem nós não serão aperfeiçoados. Amém? Portanto, os profetas do Velho Testamento deram continuamente uma medida de Jesus Cristo. E Jesus veio no tempo certo, porque já todos os profetas antes dele tinham falado exatamente, cada um na sua medida, tudo aquilo que ele teria de cumprir. Jesus vem e ele agora já tem toda a Escritura para cumprir, por onde ele tem que se basear. Já tinha vindo um profeta a dizer, uma virgem conceberá. Já tinha vindo um profeta a dizer, pelas suas pisaduras fomos sarados. Já tinha vindo um profeta a dizer, o Senhor vos enviará um profeta como eu. Aí ele ouvi. Já todos esses profetas tinham vindo. E cada um trouxe então essa medida do Logos de Jesus Cristo. E quando Jesus veio então, ele já tinha todo esse fundamento, toda essa base. Até que depois então Jesus vem e ele é a palavra em plenitude, sem medida. Amém? E agora tivemos estas eras e cada uma trouxe também uma porção do plano, do Logos, das obras futuras de Jesus Cristo. E agora chegamos a uma igreja que hoje tem de ser um só com a palavra. Passamos até Laodiceia, entramos já naquilo que o profeta chama a era da noiva e agora temos de ver uma igreja que é um com a palavra. Uma igreja que, reunida, é a plenitude da divindade. Amém? Uma igreja que, após uma ressurreição e após uma mudança do corpo, é novamente a plenitude da palavra. Amém?
Temos a restauração do Adão nos últimos dias, o último Adão, e temos a segunda Eva também. Os dois são a palavra. E isto está então a culminar, as eras estão a culminar nesta união, neste casamento, nestas bodas. Se lembra, o profeta às vezes falava, comparava a igreja àquela pirâmide no Egito que não tem a pedra do topo. Amém? Nunca teve a pedra do topo. E o profeta diz, porquê é que não tinha essa pedra no topo? Ele diz, a pedra veio e os judeus rejeitaram-na. Foi para eles pedra de tropeço. Amém? Eles rejeitaram. Mas essa devia ser a pedra que culminava o Velho Testamento. Porque cada um dos profetas trouxe aquela medida e aquela devia ser a pedra que terminava tudo. Mas, nesta era agora, temos uma mensagem a chamar as pessoas para essa pedra do topo. Amém? Cada um daqueles profetas esteve a edificar essa pirâmide. Paulo, Ireneu, Martin, todos eles tiveram a edificar, trouxeram uma porção da mensagem e tiveram a edificar essa pirâmide. E agora, como Daniel viu, é tempo dessa pedra de topo vir. Amém? Então, quem é que nós somos? Um povo a ser chamado para a junção com essa pedra do topo. A manifestação final. Amém. Entre os gentios. Na mensagem de Jesus, cumpre todos os seus compromissos. O profeta diz, e essa é a pedra do topo que vem sobre a última era da igreja. Vem sobre a última era. Ok? Laodiceia, o povo da era da noiva, está ali. Mesmo, já tem a forma certa para a pedra do topo encaixar. Amém? É aquele povo que está ali mais próximo. Não vem sobre Laodiceia agora, está a chamar para fora disso. Uma noiva para fora de uma igreja. A igreja para fora da igreja, por outras palavras. Tal como ele chamou uma nação para fora de uma nação no Egito. Ele está a falar dos êxodos. O primeiro êxodo, Israel para fora do Egito. O segundo êxodo, a igreja para fora do judaísmo. E o terceiro êxodo, a noiva para fora de Laodiceia. Agora estamos a viver nesse dia e estamos agradecidos por estas grandes coisas que estamos a ver. Amém? O profeta, esta mensagem é de 1964. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ele a dizer, é para este dia. Este terceiro êxodo é para este povo. É para esta era. Amém? Isaías, no capítulo 46, 9 e 10, diz, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Basicamente, aquele que sabe o fim, aquele que sabe o futuro e que o diz antecipadamente. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Para cumprir a palavra de Deus da forma que Deus diz, as coisas futuras têm de ser deixadas escritas. Amém? Segundo Isaías, o Senhor Jeová está a falar e Ele diz, eu sou o único que faço isso. Eu sou o único que olho e conheço o futuro e o deixo escrito. Ainda que em forma de símbolo, mas deixo escrito. Amém? E Deus é o único que faz isso. E Ele diz, então, Ele teve de deixar escrito tudo aquilo que Ele ia fazer ao longo do tempo com a igreja. Ele tinha que deixar escrito o culminar deste período a seguir ao Éden. Ele tinha que deixar escrito o que é que vai fazer com o seu povo de Israel. E Ele tinha que deixar escrito como é que vai voltar ao Éden outra vez. E foi isso que Ele deixou escrito neste livro que nós estamos aqui a estudar. Agora, o livro de Apocalipse contém o mistério de tudo aquilo que Deus estava a fazer por Cristo nas suas obras futuras, nas eras da igreja, e isso tinha de estar na Escritura, porque esse é o plano. Ele sabe o que vai acontecer, Ele deixa escrito, e quando Deus são símbolos, ninguém sabe muito bem o que aquilo quer dizer. O profeta falava muitas vezes, vem um profeta que disse, uma virgem conceberá, e toda a gente em Israel começou a preparar-se. As virgens começaram todas a preparar
roupas de bebés e essas coisas todas. Mas não era para aquele tempo. Mas não era daquela forma. Amém? Foi profético. Agora, quando Deus depois cumpre a sua palavra, quando as coisas acontecem, não é como vimos da última vez, Deus a cumprir a palavra, fazendo com que ela aconteça, aí depois nós olhamos a Escritura e vemos realmente, isso é profético. Esta é a verdadeira interpretação. Esta é uma desvelação verdadeira. Amém? Isaías 45 diz, anunciai, versículo 21, 22 e 23 diz, anunciai, chegai-vos, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde esse tempo anunciou? Porventura, não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Aqui Deus está-nos a dizer, da minha boca sai a palavra e não há outro Deus diante de mim. Deus está a dizer, eu sou o único Deus, e aí está a revelação para Jesus Cristo acerca das obras futuras nas igrejas. Foi dada a Jesus e então Ele tem de a transmitir para ficar escrito. Amém? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E Ele depois enviou o anjo para as dizer a João. E João foi um escriba, apenas escreveu. O profeta diz, este livro é o único livro oficialmente feito por Jesus Cristo. João apenas escreveu aquilo que lhe foi dito. Amém? As profecias não vêm por anjos, as profecias vêm por profetas. Amém? Portanto, este anjo que traz estas coisas tem de ser profeta. Versículo 2 dizia, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ok. O anjo. Ok. Este profeta está a testificar de tudo aquilo que ele viu. Daniel 12 diz, eu pois Daniel ouvi, mas não entendi. Por isso disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel diz, eu continuo sem entender. Estas coisas foram mostradas, eu continuo sem entender. E vem uma voz do céu que diz, dá entendimento a este homem. E vem um homem junto ao rio, vestido de branco, se for ler, e ele diz isto e diz aquilo a Daniel, e ele diz, eu continuo sem entender. E Deus diz, sela, porque isto é para o tempo do fim. Vai Daniel, sela estas palavras, porque isto é para o tempo do fim. Aqui Daniel viu aquelas coisas acerca dos poderes políticos, a Babilónia, os medos e persas, os gregos, e depois havia um quarto poder que era misterioso, mas que dizia que era o poder final. Esse poder não ia acabar, esse poder era do princípio até ao fim do tempo. 1 Pedro diz, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, no nosso tempo. Ok? Então, há algo em relação à salvação que será revelado nos últimos dias também. Mas não diz o que é. Pedro apenas escreveu, mas não diz o que é. Ok? Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 3, houve 7 trovões que fizeram soar as suas vozes e João ia escrever. Lembramos-nos disso, amém? E foi-lhe dito para selar
o que os 7 trovões falaram até ao tempo do fim. Amém? Mas, depois, mais à frente diz, nos dias da voz do 7º anjo, ia haver uma abertura destas coisas. Amém? Se ia cumprir o mistério, o segredo de Deus. Amém? E de facto, nós olhamos para a história e vemos que até 1963 havia verdades aqui, verdades ali, ok? Havia assim um conjunto, mas a revelação completa do plano, da imagem toda, só veio nessa altura. Só veio completamente nessa altura. Agora, a Igreja continua a ter que andar pela fé. Amém? A Igreja continua a ter que ter fé e andar pela fé. Isto não é tudo uma intelectualidade. Amém? Continuamos a ter que ter um grau de fé. A fé é a prova das coisas que se esperam. Amém? É a evidência, a prova, a certeza das coisas que se não veem. Então, este livro de Apocalipse agora não podia ser claramente visto. Ou a Igreja deixava de andar pela fé. E hoje, agora nós vemos estas coisas, mas isso não nos tira fé nenhuma, isso apenas nos coloca no tempo e nos lança para uma outra fé. A fé de arrebatamento. Amém? Porque nós damos graças a Deus, porque guardou a sua Igreja durante todo este tempo, e o que vem a seguir é o arrebatamento. O que é para o meu dia é o arrebatamento. Amém? Agora, o que acontece é que o véu está levantado. O mistério está terminado. Nós temos acesso a essa revelação. E agora, então, qual é o plano? O que é que ele tem feito este tempo todo? O que é que este escultor andou a fazer todo este tempo, a martelar naquela rocha? Como nós falamos da última vez. O que é que este escultor andou aqui com um martelo e cisela a fazer todo este tempo? Agora, este profeta vem e tira este véu e nós agora vemos a obra. O que é que ele esteve ali naquele estúdio a fazer? O pintor tem os seus pincéis, o escultor tem as suas ferramentas, e vemos, quando entramos neste livro de Apocalipse, que Jesus é este artista, é este mestre, é este escultor, a noiva é a sua obra e ele tem ferramentas. 7 estrelas estão na sua mão. Amém? Diz o capítulo 1. 7 estrelas que ele tem na sua mão. 7 ferramentas que ele pode usar. E essas estrelas, diz a interpretação, são os anjos às igrejas. Este livro de Apocalipse foi escrito por símbolos, o profeta até chama Apocalipse, tem uma mensagem que diz Apocalipse, livro de símbolos. Amém? Agora, este livro de Apocalipse foi feito com símbolos e os mistérios agora foram escondidos debaixo desses símbolos para que o seu significado ficasse escondido. Mas o livro, ainda assim, teve de ser escrito para que ficasse incluído na Escritura. O livro do Apocalipse, ainda que fosse mistérios, ainda que não fosse para o tempo de João, continuou a ter de ser escrito porque ele tinha de fazer parte da Escritura. Porquê? Porque não podemos acrescentar nem retirar do livro. Tem de estar lá tudo. Mas agora a Igreja não ia entender até que chegasse o tempo do fim. A Igreja não ia saber o que isto era. E agora, nos últimos dias, há a desvelação. Romanos 8, 18 e 19. Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esta palavra revelada é a mesma de Apocalipse. É a mesma palavra. A glória que em nós, Paulo incluir-se na noiva, amém? Paulo, mensageiro à noiva. Paulo a falar à noiva, carta aos Romanos. E ele diz, em nós essa glória há de ser revelada. Há de vir no futuro algo que há de ser uma glória desvelada na noiva. Amém? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A palavra Apocalipse, mais uma vez. Esta palavra manifestação é Apocalipse.
na origem. É a palavra Apocalipse, mais uma vez. Apocalipse, nós vimos da última vez, era a revelação, a desvelação, a manifestação. Amém? Porque a ardente expectação da criatura espera a revelação dos filhos de Deus, mas agora esta palavra é chamada manifestação. Mesmo significado, mesma coisa. Mensagem de adoção, parte 2, o profeta diz: estamos agora a chegar a este grande mistério escondido, que esteve escondido desde a fundação do mundo, e agora está a ser revelada nos últimos dias aos filhos de Deus. E ele aponta para esta escritura, Romanos 8:19. Com ardente expectação, toda a criação espera a manifestação. Vê? A manifestação. O que é a manifestação? Dar a conhecer, diz o profeta. O que é Apocalipse? Dar a conhecer. Amém? Agora, muitas vezes nós podemos pensar, a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, e nós pensamos, ok, estas pessoas que param o sol e chamam por trovões e chamam por fogo do céu, mas não é isso que está aqui a ser dito. Não é nesse sentido que está aqui a ser falado. Esta é uma desvelação, isto é dar a conhecer. É uma desvelação da Escritura aos filhos de Deus. Este Apocalipse que Paulo está aqui a falar, nos últimos dias, será revelado aos filhos de Deus. É o que o profeta nos está a explicar. Essa ardente expectação, ou seja, toda a criação espera a revelação dada aos filhos de Deus. O Apocalipse a ser dado aos filhos de Deus. Amém? Essa é a interpretação dada na mensagem da adoção de que Paulo está aqui a falar. A criatura, todo o mundo, toda a criação tem essa ardente expectativa de ver o Apocalipse mostrado aos filhos de Deus, a manifestação aos filhos de Deus. Amém? Uma desvelação vem sempre ao se entender a Escritura. Agora, nos últimos dias, vem esta desvelação, este Apocalipse, esta revelação aos filhos de Deus, para declarar quem é a verdadeira igreja, onde é que a verdadeira igreja está, quem é a falsa igreja, onde é que a falsa igreja está, e se há alguma hipótese destas duas vinhas se misturarem. Estas respostas vêm nisto. Vem uma mensagem para manifestar, para desvelar, para clarificar aos filhos de Deus. E o profeta nos últimos dias disse, mensagem de adoção, parte 2, a manifestação. Deus espera manifestar os filhos de Deus, um povo que pode permanecer na palavra. E esse tem sido sempre o erro. Eles não conseguem permanecer com a palavra. O profeta diz, vem um mensageiro, vem um profeta, traz uma verdade, e eles constroem assim, um muro à volta dessa verdade, param ali. No livro, uma exposição das 7 eras da igreja, aquele livro azul que tem ali atrás, diz que o problema ao longo das eras tem sido que Deus envia uma mensagem pura à era, sem erro, sem engano, pura, adequada àquele tempo. E depois o ministério, o sacerdócio, não consegue largar aquilo. Então tem de acrescentar ou retirar a revelação. E mal fazem isso, o profeta continua a dizer, o reavivamento acaba. Denomina-se. Porque acabam por hibridar aquela verdade. Acrescentam-lhe coisas. Tornam-na híbrida. Perde a sua vida original. Okay? Que Deus enviou. O problema é que nós podemos entrar num canal de revelação e Deus depois para a desvelação e o homem quer continuar. Amém? No tempo de Lutero, a mensagem era simples. No tempo de Wesley, a mensagem era simples. E veja a confusão de denominações que a partir desses dois mensageiros inundou a terra. Amém? A culpa não é deles, a culpa não é da mensagem, muito menos de Deus. A culpa é do intelecto do homem. Agora,
essa revelação do que aconteceu ao longo das eras foi para nós um aviso para não hibridar a pura palavra que nos foi enviada nesta altura. Amém? Para não mexer com isso. Quantas vezes o profeta levou a ênfase a duas escrituras: enganariam, se possível for, os escolhidos, e quem retirar ou acrescentar alguma coisa, as maldições deste livro cairão sobre ele. Amém? Duas escrituras. Agora, eles continuam a procurar e começam a desvelar mistérios que não eram mistérios. Começam a criar coisas à volta do batismo, quando era simples no princípio. Amém? No princípio, toda a gente batizava no nome de Jesus Cristo. Toda a gente batizava no nome de Jesus Cristo. E depois criam-se dogmas e criam-se doutrinas. E agora vem um profeta que diz, mostra na Escritura, gera um movimento que existia na altura, mas ele, Malaquias 4, teve este ministério de unir pontas soltas. Ele teve esse ministério. Mas já havia, na altura, esse movimento. E vem um profeta, aponta as Escrituras e mesmo assim as denominações não conseguem receber. E dizem, um dos argumentos para isso é, vamos ficar com o que Jesus disse. Jesus disse para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas o que Jesus disse tinha uma revelação. E depois, o que é simples acaba por ficar confuso. Agora, Deus às vezes pega no seu povo, leva-os a um ponto e depois fala-os descansar naquele ponto. Amém? E nós temos visto muito isso, que por vezes certos ministérios querem continuar a desvelar, querem continuar na veia da revelação. Mas se Deus está a dar descanso é por um motivo. Amém? Se Deus está a dizer para parar, é porque a sua noiva vai precisar de recuperar o fôlego, porque vem aí mais qualquer coisa a seguir. Amém? É suposto toda a noiva estar junto numa jornada. É suposto toda a noiva caminhar para um mesmo objetivo. Então, se Deus traz uma porção da revelação e que Ele depois para, é porque Deus está à espera que os outros cheguem a essa revelação para depois poder pegar no seu grupo que Ele escolheu e levá-los para um outro ponto. Não é preciso o homem forçar o seu caminho e ir buscar mais revelação e mais mistérios onde eles não existem. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças, Paulo a falar, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o engraçado é que esta palavra vinda é a mesma palavra Apocalipse outra vez. A mesma palavra manifestação. A mesma palavra revelação. E aqui é dada como vinda. Vinda, à espera da manifestação do dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nesta vinda, Paulo está a falar de uma vinda que é uma revelação. Deus está a falar de uma vinda de Cristo que é nada mais do que uma manifestação. E Paulo está a dizer que a igreja tem estado todo este tempo à espera dessa revelação. Pregou sobre isso, falou sobre isso, esperou-se isso e já veio. Agora há duas revelações. Uma revelação que vem a nós na forma da palavra e do Espírito e só podia vir pela abertura dos 7 selos. Ok? Já que estes selos de Apocalipse 6 contêm os trovões de Apocalipse 10, este mistério está ali e é para ser revelado, o que é que vai revelar?
Este livro é a revelação de Jesus Cristo. É assim que ele começa. Apocalipse. Amém? E este livro tem sido aberto profeticamente. Okay? E na palavra revelação, Apocalipse, a única coisa que nós estamos à espera é que agora essa revelação nos atinja a nós, a cada um, individualmente. E se torne viva nas nossas vidas. Ela já foi falada, nós estamos agora a crescer nessa revelação. E então agora isto já não está à espera de um acontecimento futuro para que o ciclo aconteça. O ciclo do rapto já está em acontecimento. Já está a acontecer. A segunda revelação é apenas o encontro nos ares. As outras escrituras a que Paulo se refere, no momento, no abrir e fechar de olhos, a mudança de dimensão, a mudança no corpo, entrar em contacto com a próxima dimensão, não é levantar voo, como nós vemos essas imagens do rapto, não é levantar voo, é entrar na próxima dimensão, dar um passo na próxima dimensão. Ainda sobre a palavra Apocalipse, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho da perdição. Aqui está a falar da desvelação deste homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, perdoando os pecados, estas coisas assim, intercessões, mediadores, confissão. Está a ver a forma como a deturpação de conhecer os segredos dos corações, obrigando as pessoas todas as semanas a confessar aquilo que está lá dentro. Está a ver como é que o anticristo quer personificar tudo que só pertence a Deus? A Escritura é clara que Satanás não tem acesso ao nosso coração. Mas o que ele arranja é um estratagema para ir buscar os segredos dos corações. Continua Paulo: não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, o Espírito Santo. E então será revelado nessa altura o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O brilho desta presença vai destruir este iníquo. O Espírito Santo impede que este homem do pecado assuma a sua posição, até que do meio seja tirado, até que a sua presença saia da terra. Como é que a sua presença sai da terra? Quando a noiva sair. Amém? Quando o Espírito Santo sai com a noiva. Amém? Ele está aqui a fazer uma obra final num povo do tempo do fim. E o livro de Apocalipse, essa desvelação, essa revelação, está agora a mostrar à noiva quem ela é, que parte da Escritura ela vai cumprir. Enquanto isso é desvelado, essa noiva está a andar na luz. Amém? Enquanto isso está a acontecer, ela está a andar na luz. Em breve essa noiva une-se perfeitamente com a palavra e depois ela é tirada da terra. Nós sabemos isso. Ela sobe. E no que diz respeito aos gentios, a graça terminou. Amém? Porque Deus esteve aqui a fazer uma obra com os gentios. Ok? Nós sabemos isso, para reunir um povo por amor do seu nome. A noiva, no casamento, toma o nome do noivo, do esposo. Amém? Agora, quando a noiva sobe, o Espírito Santo vai com ela. E o que é que vai com o Espírito Santo? A graça. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E isso faz com que Deus veja o sangue e a voz a passar pelo sangue. Se não há Espírito Santo, amém? Então não andamos na luz, como Ele na luz está. O sangue de Jesus Cristo não redime de todo o pecado, ou seja, ali não há, Deus deixa de ver o sangue. E o que é que acontece sobre a terra sem o sangue? O juízo desce.
o juízo cai. Agora, assim que o Espírito Santo tira a noiva da terra, não sobra nada a não ser juízo. Quando o Espírito Santo vai com a noiva, acabou, não há mais graça. Aquele que é imundo, permaneça imundo. Aquele que é santo, permaneça santo. Há pessoas que dizem, eu vou estar atento e quando eu começar a ver os juízos a cair, aí eu vou-me acertar com Deus, que é para ir no rapto. Já é tarde nessa altura. Já está a cair. Nós temos que nos acertar agora é a hora. Agora é o tempo, antes que os juízos comecem. Quando os juízos começarem a cair, já acabou. Acabou a graça. Agora, ele não se pode manifestar como anticristo enquanto a noiva estiver aqui, nesta terra. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a noiva sobe e Satanás é expulso do céu. E vemo-lo a descer como anticristo. Ele toma essa forma depois no capítulo 13, no capítulo seguinte. Assim, se o anticristo, como Paulo está a dizer, pode ser desvelado pela própria palavra, então e Jesus não pode ser desvelado pela própria palavra? Amém? Pode. Assim, há agora uma plenitude da palavra e do Espírito que vem com a mudança da dispensação onde nós estamos agora, de que Paulo estava ali a falar. Agora, vemos aqui nesta Escritura a nossa desvelação, o nosso Apocalipse, a nossa manifestação. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Bênção número 1. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Agora, há uma bênção para aquele que lê e para o que ouve as palavras desta profecia. Apocalipse 14. Ouvi uma voz do céu que dizia, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Um outro grupo abençoado que morre no Senhor. Bênção número 2. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Bênção número 3. Apocalipse 19, versículo 9. Disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. És abençoado por ser chamado à ceia das bodas. Essa é a bênção número 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa é a noiva de Cristo. Amém? Primeira ressurreição. Aqueles que vão encontrá-lo no rapto. Bênção número 5. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quantos estão a tentar viver a palavra? Amém? Então, nós somos abençoados. Amém? Bênção número 6. Os que guardam as palavras da profecia deste livro. Não podia acabar aqui, não é? Número 7. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós sabemos que não podemos viver a lei. Israel foi prova disso. Amém? Por isso, nós temos agora uma pessoa com letra maiúscula a viver dentro de nós. Amém? E isso, agora nós somos o cumprimento da lei sem sabermos. Porque vivemos uma vida que nenhum de nós conseguia viver não fosse Cristo a viver no seu interior. Bênção número 7. Assim, quando nós ouvimos e lemos a profecia deste dia, diz no capítulo 1 e diz no último capítulo de Apocalipse, então há uma vida nesta palavra.
Amém? Quando nós falamos destas coisas, quando nós lemos estas coisas e ouvimos falar delas, como esta é a palavra desvelada para o nosso dia, o livro da noiva, Apocalipse, então há uma vida que vem aqui. Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Agora, Jesus no nosso dia tem estado a desvelar algo para este dia. Ele não tem estado a desvelar tudo. Havia coisas que já estavam desveladas. Ele tem estado a desvelar o mistério para o nosso dia. Então, através, claro, do ministério profético. Agora, Ele está a falar connosco. Ele diz, estas palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E agora vemos essa vida a ser vivida por nós, uma vida que nenhum de nós conseguia viver, não fosse pelo espírito de vida de Cristo. E agora, isso é apenas para nos levar à posição certa. Amém? Aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, profecia é algo na Escritura que tem de acontecer. Amém? Portanto, isto tem de acontecer. Agora vemos no nosso estudo que as cartas às igrejas da Ásia foram admoestações a 7 igrejas gentias, mas essa condição delas era uma profecia em relação a eras futuras. Este é um livro profético. Apocalipse 1,19 diz, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Profecia. Amém? A Bíblia é dizer, depois daqui, isto tem de acontecer. Acabamos de ler Apocalipse 22. Eis que presto vem, eis que rápido vem. Amém? Não era no tempo de João, mas é no tempo, João está a representar a noiva, é no tempo da noiva, no tempo do dia do Senhor. Amém? Ele hoje está-nos a dizer, eis que cedo vem, eis que rápido vem. Amém? Assim, tem de vir um profeta para que a profecia seja colocada na Escritura com um cumprimento no futuro. Parecido com quando Deus falou a Isaías e disse, uma virgem conceberá. A palavra foi falada por um profeta. Ficou escrita, circulou por todo o mundo. Foi falado, pregado e lido e chegou ao tempo de ser cumprido. E o que é que aconteceu? Veio um anjo e disse, pegou nessa palavra que já tinha sido falada, que estava escrita, esse anjo foi e trouxe à pessoa a quem essa palavra ia ser vivida, à pessoa a quem essa palavra se destinava, à Virgem Maria. O anjo entregou-lhe as palavras desta profecia e disse-lhe, agora é o tempo, agora isto vai acontecer em ti. E qual foi a resposta dessa pessoa? Seja feito para comigo de acordo com a tua palavra. Amém? E ela concebeu pela palavra, gerou Cristo, e esta é uma mensagem agora para a noiva de Cristo. E o anjo trouxe esta palavra e trouxe-a à noiva de Cristo. Amém? E a noiva hoje tem o dever, se ela é noiva, de dizer, seja feito para comigo de acordo com a tua palavra. E isso vai gerar em nós, como o profeta dizia, essa noiva vai estar grávida da palavra. Isso vai gerar em nós a vida de Cristo. Amém? Este é o único livro que promete uma bênção ao se ler. É o único livro na Bíblia que promete, ao ler, ao ouvir, bem-aventurado é o homem que fizer isso. Mas, no final do livro, nós vemos também há um aviso para aquele que rejeita. Há uma bênção para aquele que lê, há uma bênção para aquele que recebe, mas há um aviso de maldição para aquele que rejeitar as palavras da profecia deste livro. O profeta diz na revelação de Jesus Cristo, este é o livro mais oficial. Ele estava a começar o estudo das eras, a revelação de Jesus Cristo fala da primeira parte do capítulo 1. Ele está a dizer, este é o livro mais oficial entre qualquer um dos livros da Bíblia. Este é o único livro em que Cristo colocou o seu selo. Começa com uma bênção e termina com uma maldição. Bem-aventurado aquele que lê e maldito aquele que rejeitar alguma coisa do livro.
É o único livro que Cristo escreveu em toda a Bíblia. Ele escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo. Está certo. Os judeus defendem isso. E hoje é o Apocalipse. E se Satanás detesta algum livro na Bíblia, então é o Apocalipse. Ele detesta toda a Escritura, mas ele despreza mais Apocalipse e Gênesis. Porque Gênesis fala do princípio. Apocalipse revela o que lhe vai acontecer no último dia. E depois disto, o profeta diz isto, e depois ele faz uma fila de oração. E ele chama alguém, e ele diz que tem tuberculose e tem este problema, assim e tal. E eu estou a fazer uma revisão desta mensagem. E agora, ele chama esta pessoa, ele diz que tem tuberculose. E depois ele diz, devia haver expressão na cara destes enfermos quando o problema foi detectado. Devia haver. Porquê? Porque Satanás não gosta deste livro de Apocalipse e Satanás não gosta de ser exposto. Agora, o livro de Apocalipse expõe o fim do diabo, mostra onde é que ele vai estar, mostra as suas obras. E ele não gosta disso. E ele vai lutar contra isso. A luta não é apenas lá fora da mensagem, por a confusão estar instalada. Satanás deixa a confusão estar instalada, é isso que ele quer. A luta vai ser aqui. Porquê? Porque agora estamos a mostrar quem Deus é, quem Satanás é, e este estudo, e este tipo de escritura aponta as pessoas onde esse tipo de espírito habita. O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. A Escritura diz mesmo, todos os principados, lemos isto da última vez, todos os principados, todas as potestades, amém? Tudo é posto à prova, amém? Tudo é posto à prova. A palavra tem de ser provada, tem de ser testada, e nós somos a palavra, amém? Nós vamos ser testados. Esta é a palavra, esta é a revelação, esta é a desvelação para este dia, e Deus vai prová-la, amém? Deus vai provar que é verdade. Assim, todos os que vêm ao Senhor têm de ser primeiro treinados. E o treino é ensinar-nos a permanecer com a palavra. Amém? Ainda hoje lemos isso. Esse foi o problema ao longo de todas as eras. Mas isso, nós temos que deixar de lado o raciocínio, temos de permanecer com a palavra de Deus e temos de ficar aí. Quando temos esse treino, nós estamos firmes na rocha, sólidos como a rocha, aí nessa altura. E depois então, Deus, nessa altura, pode nos levar para uma posição em que podemos ser usados por Ele. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, damos-te agora graças, Pai, pela desvelação, Senhor, pelo Apocalipse que hoje vivemos, Pai. Senhor, é incrível, Pai, como durante séculos e séculos os homens lutaram e batalharam por entender, Senhor. E mesmo a Escritura mais simples, a manifestação dos filhos de Deus, parecia a Escritura muito simples, Senhor, e tem um significado que nos toca nos nossos dias, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, a cumprir, Pai, a Escritura, Senhor. A Escritura que fala que hoje é o dia da manifestação, da revelação, do Apocalipse chegar aos filhos de Deus. Senhor, damos-te graças, Pai, por essa desvelação, por esse entendimento, por vires até nós e trazeres, Senhor, até nós as palavras de vida eterna, Pai. Essas palavras são espírito, são vida. O anjo trouxe a Escritura, o profeta nos revelou a Escritura, Senhor, e agora as nossas palavras, Senhor, seja feito conosco de acordo com essa palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, receber a semente da vida de Cristo, que o Espírito Santo tenha, Senhor, a preeminência, viva, Senhor, essa vida perfeita e que nós, Senhor, possamos ter em nós essa vida de Cristo, a fazer essas obras que realmente até nos espantam, Senhor,
Como é que podemos viver esta vida? Batalhamos durante anos, lutamos durante anos, Senhor, nos humilhamos e oramos porque fazíamos coisas, Senhor, que não queríamos, porque dizíamos coisas que não queríamos e de repente a vida do Espírito Santo vem e vive em nós uma vida que nenhum de nós teve antes forças, nem coragem, nem vontade para viver. Isso é apenas a manifestação do Espírito, Senhor. Seja feito em nós de acordo com essa palavra, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai. Amém, Jesus. Amém.